dele. E hoje é com, podemos dizer, muito agrado que recebo, neste caso, a presença do Presidente da Federação de Motociclismo de Portugal, Manuel Marinheiro, que aceitou o meu desafio, precisamente no final de um dia de trabalho, ainda fazermos aqui um pequeno balanço, não vai ser exaustivo, mas vamos procurar alguns temas deste ano 2021 e por isso, sem mais demoras, dou as boas-vindas. Presidente, agradecer a sua disponibilidade para trocar aqui algumas impressões connosco. E eu, antes de entrar especificamente naqueles que são os temas que eu considero mais importantes, naturalmente aqui sujeito ao contraditório, mas eu ia perguntar assim de uma forma geral e muito rapidamente se acha que este ano, embora ainda falte um mês, foi um ano positivo para a Federação de Motociclismo de Portugal, este 2021. Boa noite, Gonçalo. Também, antes de mais, agradecer o seu contributo para a promoção do motociclismo e o excelente trabalho que vem desenvolvendo com as suas entrevistas, com as suas reportagens e com todo o apoio que tem dado à nossa modalidade. Agradeço-lhe uma vez mais. Em relação à sua questão, eu não posso deixar, aliás, considero este ano de 2021 muito positivo para o motociclismo, pois apesar das condicionantes que todos conhecemos derivadas da pandemia do Covid-19, nós voltámos a ter números, e como disse bem, ainda falta um mês, mas voltámos a ter números semelhantes aos de 2019, ou seja, o ano pré-Covid e precisamente o ano em que a nossa Federação de Motociclismo, fundada em 1990, bateu todos os recordes, quer de pilotos, quer de número de provas. Estávamos efetivamente num crescendo na modalidade e que agora voltamos, estamos muito próximos desses números e alguns vamos ultrapassá-los. E, de qualquer das formas, em termos de provas internacionais, nunca Portugal teve tantos eventos e por isso soubemos aproveitar as oportunidades que a pandemia nos trouxe nessa medida, muito também com o apoio do Presidente da Federação Internacional de Motociclismo, o Dr. Jorge Viegas, que ele melhor que ninguém sabe a capacidade da nossa federação e principalmente dos nossos clubes em organizar eventos internacionais e não sei se tem esse número consigo, mas este ano organizámos 14 provas do Campeonato do Mundo em Portugal, o que é uma coisa perfeitamente extraordinária e não conheço nenhum outro sítio onde isso tenha sido feito. Muito bem, mais uma vez a provar que a estrutura da Federação está bem oleada e que tem, de facto, bons resultados a poder mostrar. Eu aqui tinha, neste pequeno resumo, para estes minutos que nos vai dispensar, dividir, podemos dizer, este ano 2021 em dois tópicos principais. Velocidade, por um lado, e todo o terreno por outro. É muito redutor, eu sei, mas aqui serão dois bons tópicos para estarmos mais alguns minutos a conversar. E se aceita este meu desafio, eu iria começar pela velocidade, precisamente, para falarmos e percebermos aqui um bocadinho como é que foi o evoluir deste ano na velocidade nacional. Vamos falar disso. Se notou que mais jovens envolvidos nas fórmulas de promoção, precisamente na velocidade nacional, ou achou que foi um ano que poderia ainda ter sido feito algo mais? É sempre possível fazer algo mais. De qualquer das formas, para falar de velocidade numa entrevista, e apesar de me ter pedido pelo Nacional, não posso deixar de dar os parabéns ao Ivo Lopes pelo feito e a seguir, extraordinário alcançado ao vencer o campeonato maior em Espanha das Superbikes. Em relação à formação, efetivamente nós iniciámos há alguns anos um projeto a que apelidámos de 2020, Velocidade 2020, em que o objetivo era, no ano 2020, ter 20 novos pilotos na grelha do Campeonato Nacional de Velocidade. Esse objetivo foi cumprido e queria também dar aqui relevo à atuação daquele que foi o líder desse projeto, do Coronel Armando Marques, com todos os outros parceiros envolvidos, o Motor Clube de Estoril, a Dunlop Motoval, em alguns desses anos também em conjunto com a escola do Miguel Oliveira, com a Oliveira Cup, com o João Pinto, e efetivamente esse objetivo foi alcançado. E nós em 2021, apesar da pandemia, mantivemos também o projeto que agora chamamos da mini velocidade, e iniciámos um outro projeto que foi o Mini GP, e que é um projeto da Dorna e da Federação Internacional de Motociclismo, com uma fórmula de sucesso, em que este ano houve 10 países que conseguiram cumprir os requisitos, entre os quais o nosso Portugal,
de fazer 8 eventos para apurar uma seleção que pudesse participar na prova final em Valência deste mini-GP. E fomos muito bem representados pelos nossos 3 mini-pilotos, que já tinham dado provas, aliás, em outros circuitos, também em Espanha e aqui em Portugal, o Lourenço, o Pedro, o Pedrinho e o Martim Marco, e conseguimos um excelente 4º lugar nesse último evento em Valência, mas mais importante do que os lugares, principalmente nestas idades, é a possibilidade de permitirmos a estes nossos jovens pilotos participar num evento desta dimensão e que só pode ter um grande futuro. Basta dizer-lhe que na prova final, onde eu fiz questão também de estar presente, eu pude apreciar no pit lane 2 individualidades que só por si me demonstram a importância que este evento tem, que este campeonato tem para eles, e que certamente irão apostar na sua continuidade, e eram eles nada mais nada menos que o Carmelo Espeleta, o CEO da Dorna, e o Jorge Viegas, presidente da Federação Internacional de Motociclismo. Quando estas 2 pessoas se dignam ir ao local, ir assistir a uma prova destas, significa que estão decididamente apostados em que a Fórmula D é resultado. Como se isso não bastasse, passaram lá outras individualidades, como seja o campeão do mundo, o Fábio Quartararo, o nosso Miguel Oliveira, Pecco Bagnaia, Pol Espargaró, todos os pilotos do MotoGP, porque isto também tinha a particularidade das várias seleções terem um padrinho, um dos pilotos do MotoGP a apadrinhá-los, e por isso, para estes pequenos pilotos, isto acredito e pude constatar até por aquilo que eles me disseram, foi das melhores experiências que possam ter tido, e em termos de motivação é sem dúvida nenhuma uma aposta correta. Nós podemos discutir se são as motas ideais ou não, se as corridas se devem desenrolar daquela maneira. Agora, quando temos estas pessoas envolvidas neste campeonato, estamos certamente no caminho certo, e a Federação tudo fará para poder continuar a proporcionar aos nossos pilotos, já no próximo ano, novamente esta experiência. Muito bem. Em relação ao internacional, que é outra das partes em relação à velocidade que se pode aqui dividir, foi com agrado que verificámos a continuidade, e que está assegurada, por aquilo que nós percebemos também na continuidade, para a MotoGP continuar aqui em Portugal, com esta parceria, claro, com o Autódromo Internacional do Algarve, mas eu que incluía na parte internacional também o apoio dado ao Miguel Oliveira, numa época difícil, como todos nós sabemos, lutar de facto com algumas dificuldades, com os resultados a não corresponderem àquilo que nós conhecemos do próprio Miguel. Depois temos o Ivo Lopes, coroado campeão das Superbikes, aqui também um trabalho extraordinário, onde tenho a certeza que a própria Federação tem algo também a poder dizer sobre isso, mas perguntava-lhe se quer aqui incluir também na exposição mediática de Portugal, a nível internacional, neste conjunto de velocidade na representação portuguesa. Sim, sem dúvida. O principal mérito dos resultados alcançados é sempre dos pilotos e das suas equipas, e em particular, obviamente, que em relação ao Miguel esperávamos todos mais, gostaríamos todos mais, mas os feitos que ele alcançou também este ano, não nos podemos esquecer que continuou a ganhar grandes prémios, a fazer pódios, segundos e terceiros lugares. O final da época não foi efetivamente aquilo que todos gostaríamos que tivesse sido, mas o caminho do Miguel está aí ainda por percorrer, e ele ainda nos irá dar muitas alegrias, porque é um piloto excepcional. E também piloto excepcional o Ivo Lopes, que nos conseguiu trazer essa vitória num campeonato tão difícil como o campeonato de Espanha de Superbikes. Naturalmente que tudo isto, e também a possibilidade de termos no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal, as provas do MotoGP, tudo isto é super motivante para os nossos jovens. Tem sido um grande apoio que nós que pretendemos ter mais miúdos, mais jovens, miúdos e miúdas, nas nossas grelhas. Ter um grande prémio em Portugal é efetivamente uma grande mais-valia, e aqui os meus parabéns também na pessoa do engenheiro Paulo Pinheiro por todo o esforço e por tudo o que tem feito para manter o MotoGP em Portugal. Se nós vivemos alguns anos
em que sonhávamos no regresso do MotoGP em Portugal. Este ano, e como referi no início da entrevista, não tivemos só um, tivemos dois, tivemos a dobrar. Obviamente que não se irá, ou não é expectável que se possa repetir, pelo menos esperamos que assim não seja, é sinal que a pandemia está debelada no mundo inteiro. Agora, naturalmente, se houver alguém que não consiga ou não possa fazer, cá estaremos para acolher. E eu aqui não estou a incluir as Superbikes porque começa a ser já tradição, já é um hábito. Superbikes sem Grande Prémio de Portugal não pode existir. Portanto, aqui já estamos mal habituados também nesta situação. Portanto, torna-se inevitável. Já não é nada de novo, mas é também, mais uma vez, uma nota do prestígio português. Será assim? Sim, e também 2 eventos por ano, tanto em Portimão como no circuito do Estoril. Efetivamente, em termos de eventos internacionais, dificilmente alguém nos consegue bater na organização desses eventos e do número de eventos que temos. Muito bem. Presidente, passávamos então de uma forma rápida para o TT, se me permite essa observação, aí ia lhe perguntar a nível de opinião, a nível para já nacional, talvez aqui os principais destaques, como é que viu este ano a nível de motos no todo o terreno? Vamos começar pelas motos e depois à parte os SSVs que continuam também sobre a alçada da Federação. Foi um bom ano, o que é que nos pode aqui dizer em relação ao todo o terreno? Sim, o todo o terreno continua a ser um campeonato reconhecido, muito reconhecido a nível internacional. Nós continuamos a ter excelentes pilotos. Naturalmente que é uma modalidade também, tal como a velocidade, das mais dispendiosas no motociclismo, mas tivemos um bom número de pilotos, tivemos provas muito bem organizadas, também aqui taças do mundo de Bajas. Foi pena não conseguirmos ter realizado o Campeonato do Mundo de Rallys pela primeira vez aqui em Portugal, mas são também eventos de vários dias e que naturalmente e normalmente procuram mais zonas de deserto e de grandes planícies. Nós temos capacidade de o organizar, estava previsto também ser organizado pelo ACP, infelizmente não foi possível, mas tivemos as taças do mundo de Bajas, para além das taças da Europa, e por isso todo o terreno continua em bom ritmo cá em Portugal, e é uma modalidade continuamos a apostar, tanto nos 2 campeonatos, no campeonato de todo o terreno tradicional e também no Rally Raid. Uhum. Aqui no caso pus os SSVs à parte porque é também um campeonato que cada vez está, podemos até dizer que já está num ponto, iria apostar eu, num ponto máximo de envolvimento, luta até à última prova. Também os SSVs estão de saúde. Qual é a sua opinião, Presidente? Sim, sem dúvida, e é um campeonato que é possivelmente aquele que tem mais competitividade no sentido de à partida, o maior número de pilotos poder alcançar o primeiro lugar. São lutas extraordinárias, os SSVs estão com... E temos excelentes pilotos, não só pilotos como também preparadores, somos muito reconhecidos, os nossos mecânicos e os nossos preparadores dos SSVs, e é uma modalidade que nós, Federação de Motociclismo, acarinhamos desde o início e que temos muito gosto que continuem connosco e que tudo faremos para que isso possa acontecer, porque sentimos que do lado dos pilotos e das equipas também querem estar connosco a Federação de Motociclismo. Uhum. Acha que poderá haver aqui vamos dizer, uma luta favorável, não vamos chamar-lhe uma luta má, mas aqui uma luta de concorrência com a FPAC, porque eles também têm os T3 e os T4, que acabam por ser SSVs modificados, são os SSVs diferentes? Sim, neste momento já tem a classe em que são os mesmos SSVs e isso já se verifica a nível internacional. Naturalmente que nunca será uma luta má, porque pelo menos com estas direções, porque temos um excelente relacionamento. Obviamente cada federação tentará lutar por aquilo que entende ser os seus direitos. Aqui, naturalmente, que a opção dos pilotos e das equipas também terá uma palavra a dizer. Julgo que podemos coexistir ambas as federações com os SSVs, como acontece, aliás, no próprio Dakar. Naturalmente que depois as federações internacionais, consoante as suas decisões, também poderão afetar aqui
esta situação. Agora nós, Federação Motociclismo Portugal e a minha direção, tudo faremos para poder continuar a acarinhar os nossos pilotos SSV e as equipas e a organizar o campeonato, o que vimos fazendo há muitos anos. Quer dizer, podemos discutir se são motas, se são carros, mas não podemos olhar só pela aparência, temos que ver também quem são os fabricantes, se são fabricantes de motas ou de carros, se são quadriciclos ou não, qual é a classificação que lhes é atribuída na própria matriculação, os próprios pilotos, se acham que são mais pilotos de automóveis ou de motos, porque não é só pelo facto de terem 4 rodas que passam a pertencer a uma federação ou a outra, porque também temos os quads, que são quadriciclos, e os próprios SSVs assim foram classificados durante muitos anos. Muito bem. Presidente, para fecharmos então o ano 2021, como é que lhe parece, neste caso, a comunicação e a receptividade do público? Foi um ano em que se notou mais público a vir às provas, foi um trabalho feito da própria Federação para divulgar, de facto, a Federação de Motociclismo nas suas várias modalidades? Foi, repare, não deixou de ser um ano marcado pela Covid e pelas contingências. Até meio do ano não era possível sequer ter público nas provas, mas ainda agora no MotoGP em Portimão tivemos a lotação máxima, não do circuito, porque não era permitido, mas a lotação máxima do número de bilhetes que foi autorizado de serem vendidos pela DGS. Infelizmente, no próprio MotoGP, o paddock ainda continua a viver em bolha, não podemos ter convidados, não podemos ter público no paddock. Nas outras modalidades, tudo o que foram eventos internacionais e também nacionais tiveram sem dúvida um incremento público, não nos números que tínhamos anteriormente, mas em relação ao ano anterior, naturalmente, porque estava vedado esse público. Agora sim, cabe-nos a nós continuar a trabalhar ou a trabalhar ainda mais para tentarmos retomar a nossa vida normal, se é que isso é possível ou se alguma vez voltaremos a ter como era, mas a vida é feita de mudanças, temos que estar preparados para isso e principalmente saber aproveitar as oportunidades que por vezes coisas que são menos positivas ou que são mesmo negativas nos possam trazer, e é isso que a Federação continuará a fazer, o nosso trabalho. Temos já o plano de atividades para o próximo ano e também o orçamento já elaborados e aprovados em direção para poderem ser apresentados agora na Assembleia Geral de dezembro, e a nossa perspectiva e o nosso plano de atividades e o nosso orçamento refletem precisamente uma atividade dentro daquilo que era o normal em 2019 e que nós queremos implementar e incrementar até com novas modalidades, como foi o caso deste ano da implementação do campeonato de flat track. Temos também uma modalidade nova no âmbito da Federação, o Hard Enduro, e por isso no próximo ano poderão surgir novas novidades. Queremos cumprir a nossa função e a nossa obrigação, que é promover, desenvolver, regular e incrementar o motociclismo e pôr cada vez mais pessoas a andar de moto, não só na vertente competitiva, mas também do mototurismo, que é muito forte na Federação, como sabe. Era isso que eu ia perguntar, para terminarmos. O ano 2022 vai ser um ano de mais desenvolvimento a nível interno, ou vai ser aquele ano de excelentes relações também com outras federações para procurar evoluir também o nosso próprio desporto motorizado, no caso da Federação de Motociclismo? Onde é que poderá estar o grande objetivo para 2022? Como já disse, Presidente. Está em ambas as vertentes, nacional e internacional. Nós nunca podemos descurar nenhuma delas, e até porque estão ligadas entre si. Nós temos uma série de representantes e bons representantes nas várias comissões, quer da FIM, quer da FIM Europa, que nos permitem precisamente ser o país com maior, arrisco-me a dizer, com maior número de provas internacionais em relação ao número de habitantes. Proporcionalmente ao número de habitantes, somos, sem dúvida nenhuma, julgo que não há dúvida em relação a isso, que somos o país com mais eventos internacionais. Por outro lado, temos também muitos representantes na própria FIM e na FIM Europa, em quase todas as comissões. Temos colaboradores
da Federação que são diretores de corrida de modalidades, como é o caso do Pedro Mariano no Enduro, do Rodrigo Castro na Supermoto e agora também no Motocross. Temos muitas pessoas nas instâncias internacionais, e não é agora por termos lá um português a presidir, já lá estávamos todos quando o Jorge Viegas foi eleito. Naturalmente que agora teremos um acolhimento mais caloroso por parte do presidente, que falamos a mesma língua e somos amigos, naturalmente. E a nível nacional é continuar a desenvolver, a organizar todos os campeonatos nacionais, são já bastantes, já estamos em 10 campeonatos nacionais, tanto a nível nacional como a nível do continente, como nos Açores e na Madeira, campeonatos nacionais, campeonatos regionais, das várias modalidades, pôr as pessoas a andar de moto e a competir, essa é a nossa função. Muito bem, permita-me só uma questão que é aqui importante para desligar de seguida e para não tomar muito do seu tempo, que eu tinha-lhe prometido que iria ser rápido. Estamos a falar de coisas muito positivas e, de facto, há aqui muitos pontos a realçar, mas houve aqui alguma coisa que não tenha corrido bem, que o Presidente quer melhorar em 2022, quer ser corrigido? Há aquelas coisas que não correram como tinha de expectativa? Sim, houve uma modalidade que nós quisemos implementar este ano e que não foi possível, que foram as e-bikes, as motos com pedais ou as bicicletas com motor, como lhes queira chamar. É também uma situação que terá que ser definida. Já a nível internacional há esse conflito. Nós aqui com a UCI, com a Federação de Ciclismo, eles já estão a organizar provas. Poderá ser até uma determinada potência, pertencerá ao ciclismo, a partir daí ao motociclismo. Há formas de resolver essa questão, sendo que para nós são motos, e foi assim que nasceram as motos, aliás, quando alguém se lembrou de pôr um motor numa bicicleta. A própria definição de ciclismo foi até há muito pouco tempo a modalidade que era praticada em veículos de duas rodas movidas exclusivamente pela força humana. Viram-se obrigados a alterar precisamente porque quiseram introduzir a motorização. O facto de ser elétrico não deixa de ser um motor e por isso é motociclismo e não ciclismo. Mas acho que também aí conseguiremos encontrar soluções para resolver qualquer conflito que surja. A nós não nos foi possível iniciar essas modalidades, quer na vertente de competição de enduro, quer de motocross, precisamente porque esses veículos estão a ser um sucesso e não há veículos suficientes em comercialização que permitissem os nossos atletas iniciar um campeonato. E por isso adiámos, vamos ver se vamos conseguir fazer no próximo ano. Também essa foi a principal razão, e também a questão da Covid também não ajuda nada nessa situação, e por isso este ano a modalidade nova foi o flat track, correu muito bem, o Troféu Nacional de Flat Track teve grande adesão de pilotos, de tal forma que no próximo ano deverá já ser campeonato nacional. E introduzimos também este ano o Hard Enduro no seio da Federação, também como troféu nacional. Também já realizou, aliás, ontem, hoje é segunda ainda assim, ontem mesmo uma prova na Lausanne, e por isso é esse caminho que queremos continuar, chamar as pessoas para o seio da Federação, aqueles que organizam bem, queremos todas as pessoas connosco para podermos aumentar cada vez mais esta família do motociclismo. E já que falou das motos elétricas, entre aspas, o Moto E, era importante falarmos do André Pires, que também pode ter aqui uma posição também na ajuda sobre essa mesma situação, porque a nível internacional estivemos lá um português também no primeiro campeonato. Vamos dizer na velocidade, sim, o André também soube agarrar essa oportunidade e foi uma excelente experiência que esperemos tenha continuidade. Também nas Moto E, no próximo ano iremos iniciar já no motocross também com motos elétricas, exclusivamente elétricas. Já as temos no trial também. É uma modificação que haverá quem goste, quem não goste. Eu também tenho a minha opinião, mas ela é incontornável e temos que viver com ela, e principalmente encontrar aquilo que de bom tem, e se possível manter os motores de combustão durante muito tempo. Muito bem. Presidente Manuel Marinheiro, agradecer a simpatia, a disponibilidade para este balanço, que não está
completo, porque nos falta ainda o mês de dezembro e com as novidades que vêm do Dakar, mas já ficamos a perceber tudo aquilo que terá sido o principal para este ano. Fica o desafio de voltar, 2022, vou ter todo o gosto em recebê-lo e voltarmos, porque não, ou a fazer o lançamento, ou pelo menos o balanço como fez agora, e da qual agradeço mais uma vez a disponibilidade. Um grande abraço, uma boa noite, Presidente. Um grande abraço, um grande abraço. Vou só pedir que na próxima entrevista, eu sei que também não estou na Federação, também não tenho aqui fotografias de motas atrás de mim, mas pelo menos substitua essa do automóvel por uma de moto. Está bem, fica combinado. Fica prometido também. Fica, sim, senhor. Não é que eu não gosto de automóveis, adoro automóveis também, mas gosto muito mais de motas. Este aqui é uma homenagem também a um grande pintor português, Redvan Cassamo, que me ofereceu de facto esta obra de arte que está aqui atrás. Se ele fizer de motas, sou o primeiro. É uma pintura? É uma pintura, exatamente. Excelente, uma serigrafia. Bom, uma serigrafia do. Isto é só a brincar, eu também gosto de automóveis, gosto muito mais de motas, naturalmente. E agradeço a sua observação. Uma boa noite até breve. e até breve. Obrigado. Até breve. Obrigado.